O Fernando é de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, e eu convido ele nesse momento para que possa fazer, então, a apresentação para o público presente, aqueles que nos assistem remotamente. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu não tenho nem palavras para agradecer, a saudade é imensa, a vontade de estar aí com vocês novamente nessa terra tão querida. Então, é isso, né? Obrigado. Muito obrigado, Fernando. O Fernando é um irmão nosso, às vezes, 1 ou 2 vezes por ano ele nos visita aqui na mansão. E hoje nós queremos também justificar a ausência do Divaldo. O Divaldo viajou no dia de ontem para o Paraná, chegou lá em Curitiba, se deslocou durante o dia de hoje para Ponta Grossa, e agora à noite ele vai fazer uma palestra em Ponta Grossa, retorna amanhã para Curitiba para o Congresso Espírita do Paraná, da Federação Espírita do Estado do Paraná, onde ele fará algumas palestras, né? Então, como tema do dia de hoje, eu queria tratar de um assunto que nós vivenciamos costumeiramente. Eu posso dizer que nós vivenciamos costumeiramente, né? E já tivemos diversas experiências, e que o Divaldo tem tratado desse assunto nas nossas últimas reuniões, né? Allan Kardec chama de passamento, alguns dizem morte, outros dizem aí outras expressões, mas de fato o assunto é um tema assim bastante, o nome é assustador, né? Mas quando eu digo experiências, se nós pensarmos no Homo sapiens de 100.000 ou 200.000 anos de existência, e nós temos essa multiplicidade de reencarnações, nós veremos que nós já tivemos pelo menos aí umas 1.000 mortes, né? Já morremos pelo menos 1.000 vezes como civilização. E também, se nós pensarmos nos últimos 10.000 anos, pelo menos aí umas 100 reencarnações, né? Então não é uma novidade para nós. E eu, analisando esse aspecto da morte nos dias atuais, eu posso dizer que a morte melhorou muito para o ser humano. Ela está bem mais generosa e benevolente do que eram algumas reencarnações anteriores, né? Se nós pensarmos na forma que nós vivíamos há 1.000 anos atrás, ou 500, ou 100, geralmente a morte era uma morte violenta, né? Ou uma vida muito curta, uma vida de 35 anos, de 50, excepcionalmente um pouco mais de idade. E nós vemos ao longo da história tantas guerras, tantos comportamentos da humanidade, seja nas torturas da Inquisição, nas decapitações da Revolução Francesa, na Guerra de 14, ou na Guerra de 44, nas guerras mundiais do mundo. Então, o homem sempre teve uma oportunidade na sua existência de ter um confronto com mortes violentas. Então, nós já tivemos essas experiências, com certeza, múltiplas, e os recursos da ciência, nesses anos anteriores, eram muito parcos, muito pequenos. E eu sempre penso que a ciência, ela explica até o momento da morte, ela não explica a passagem para além da morte. E quando nós vamos buscar as informações na religião, a religião ela para nos umbrais do espírito, ela não se aprofunda na explicação. Então, a doutrina espírita realmente, nesses 166 anos, agora em 18 de abril, ela teve a oportunidade de descortinar melhor esse aspecto da morte, que para nós parece assim muito assustador, algo terrificante. E é interessante, num livro que nós lemos durante nosso almoço aqui na mansão, um pequeno livro da benfeitora Joana de Ângeles que se chama Vigilância. São diversas mensagens, é da série Momentos, né?
momentos de harmonia. E tem esse livrinho chamado Vigilância. E lá ela fala assim, treinamento para a morte. É um dos títulos, um dos capítulos, né? E ela mostra como fazer um exercício, como a gente deve fazer um exercício para aprender a morrer, né? Mas antes de entrar nesse exercício, nós podemos buscar as informações assim mais consolidadas nesse capítulo 1º da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Kardec deu o título de O Passamento, né? E se nós analisarmos a nossa constituição física, na ótica da doutrina espírita, nós veremos que nós somos um corpo material de carne. Essa carne, sem o espírito que o anima, ela não é nada, ela não sente dor. Você pode retalhar da forma que quiser um corpo, um cadáver, ele não vai sentir absolutamente nada. Todas as sensações estão na alma. Então, a alma é que é o paciente, né? E existe o corpo perispiritual. Nós temos o corpo físico. E Kardec, então, estudou o assunto junto com os espíritos e definiu que, quando nós abandonamos o corpo físico, nós continuamos com outro corpo, né? Que é o corpo perispiritual, o perispírito, que também é matéria, que também é energia, é que tem cienciada, tem um peso, tem uma densidade específica, e ela é visível para os médios que enxergam os espíritos. Então, o que nós enxergamos dos espíritos, nada mais são do que a alma dos homens que já viveram na Terra, sem o corpo físico, né? Então, esse corpo espiritual, ele está jungido perfeitamente ao nosso corpo físico. Todos os átomos do perispírito estão perfeitamente conectados com as moléculas do corpo físico. Então, esse fluido perispiritual, ele penetra todo o organismo, absolutamente todo. Então, todas as sensações físicas, elas passam para o perispírito. Então, qualquer dor, qualquer sentimento, qualquer mágoa, se reflete no corpo perispiritual. Então, todo o segredo da morte está no corpo perispiritual. Então, nós podemos fazer uma gradação. Digamos assim, nós estamos muito fortemente conectados, o físico ao perispírito, uma ligação muito densa, muito sensual, muito material. Vamos botar assim, 3 cruzinhas de mais. Se ela é forte, uma ligação forte, botamos 2 cruzinhas, mais. Se ela é fraca, vamos botar 1 cruzinha, só o mais. E se ela absolutamente não está conectada, ou é muito fraca, seria o 0, né? Então, as pessoas espiritualizadas, elas podem ter 1 cruzinha, ou 2, ou 0. Agora, a morte, ela só ocorre quando existe a separação da última molécula do corpo físico com o perispírito. O corpo não morre enquanto não houver um desligamento total. Então, a morte, para cada um de nós, ela não é igual em todas as pessoas, porque depende da materialidade de cada indivíduo, das sensações de cada um. Então, quanto mais espiritualizado é a pessoa, mais pensando na vida após a morte, ou menos no ter e mais no ser, ela vai diminuindo essas cruzinhas do mais. A tal ponto que você pode morrer e imediatamente você está no mundo espiritual, que é o ideal. Ou você pode ficar conectado ao seu corpo físico, tendo dificuldades, convulsões para a separação do corpo. Por quê? Porque você está ainda molecularmente conectado ao seu perispírito. Não consegue largar o corpo físico. Então, pode sentir as sensações de decomposição, todas as sensações da após a morte, vai sentir porque existe ainda a conexão.
Essa conexão pode durar dias, meses, anos, né? Então, muitas perguntas que nos chegam no conversando aqui sobre o Espiritismo é sempre sobre esse tema, muitas perguntas. E as pessoas têm muita dúvida. Como é que é a morte violenta? Mesmo para uma pessoa que seja espiritualizada, a morte violenta é algo embrutecido. Ele vai sentir uma perturbação. E Kardec trata muito desse item, esse item da perturbação, porque é um choque. Como eu disse, não é uma novidade o morrer. Nós tivemos muito mais de 1000 mortes. Mas é que nós não analisamos o fator da morte. Então, uma morte violenta, você está com todo o seu fluido vital, perispiritual, perfeitamente conectado. Então, na morte violenta, você tem que morrer primeiro, vai ter um estado de perturbação, você não vai saber onde está, o que é que está fazendo, onde é que eu estou. A pessoa fica perturbada. É como se você acordasse de um pesadelo, ou de um sono muito ruim, você acorda, onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui? Não sabe. Isso nós temos demonstrações cotidianamente nas reuniões mediúnicas. Então, a morte violenta não é uma morte desejada. Quando eu falei que hoje em dia a morte está melhor, é porque a ciência está propiciando condições da pessoa poder ir para um hospital, ter uma assistência melhor, ficar junto dos seus familiares. Existem remédios e contingências médicas hoje em dia que a pessoa tem um tempo de relaxar. Por isso que na velhice a pessoa fica doente, vai passar alguns meses, alguns anos, ela fica mais no mundo espiritual, menos no corpo físico. Então, esses laços, é como se vocês pegassem um band-aid e botassem dentro d'água. Ele vai começar a amolecer, vai começar a soltar aquela cola e a relaxar. Então, levemente você pode descolar uma parte da outra. Então, separa o corpo físico do perispírito. Então, desaparecem as sensações que o físico está transmitindo para a alma. Quem sente é a alma, não é o corpo físico. Na hora que o corpo físico morre, pode fazer o que quiser, não vale nada. É uma matéria orgânica que irá se decompor. Mas todo o conteúdo do ser foi para o corpo espiritual. E nós usamos esse corpo perispiritual em todas as nossas reencarnações. E o corpo espiritual, ele registra muito bem as últimas reencarnações que nós tivemos. E depois vai se diluindo, como se fosse um copo d'água, que a parte de cima é límpida e embaixo é mais turvo. Então, as primeiras reencarnações nós vamos perceber e ter conhecimento após a morte, né? Então, esse fato de termos a consciência de como é que se processa o fato da morte. Então, o ideal sempre não é uma morte violenta, ou um suicídio. O suicídio é o topo do sofrimento, né? Porque ele não vai compreender a situação, ele pensa que morreu, mas não morreu, e vai continuar num eterno sofrimento, sentindo as dores. Eu não sei se vocês leram um livro, Semeador de Estrelas, da nossa irmã Sueli Calda Schubert. Ela tem uma história muito interessante que o Divaldo formulou e contou para ela no livro. Eu não vou contar a história toda, que ela é muito longa, mas era um espírito que ele rezava muito, porque ele havia lido no jornal que o rapaz se jogou na frente do trem. Jogou na frente do trem aqui na leste, aqui embaixo, na calçada. Se jogou, tinha família, tinha filhos, tinha tudo, mulher, e ele, uma condição assim de sofrimento, que não conseguia dar sustentação digna para a família, ele se jogou na frente do trem, e o trem passou por cima dele, né? Então, ele morreu esmagado. E o Divaldo, então, orava por ele, porque ficou com muita pena, muita dó dessa criatura. E depois de muitos anos, esse espírito se apresentou para o Divaldo. Ele disse que ele ficou anos vendo a luz do trem, chegava, ele sentia as dores do trem passando por cima.
Aí, quando ele desmaiava, ele se acordava à luz do trem, de novo, e o trem passava por cima de novo. Ele sentia todas as dores, e ele ficou anos sentindo isto, né? Então, sentindo as sensações da morte, né? Ele não morreu, ele não conseguiu desencarnar. Desencarnar é quando você consegue se separar. Então, todas as moléculas se separaram, então você desencarnou. Quando você morre, você não desencarna. Você tem que dar um tempo, né? Dá um tempo para que os benfeitores ou que você mesma consiga desligar. Tem um cordão fluídico, que é no chakra coronário. Chakra é uma expressão oriental, mas ele tem que ser desconectado. Ele desconecta e separa todas as últimas moléculas. Então, quando você está no mais ou no mais, existem muitas moléculas do seu corpo físico preso no corpo espiritual. Então, tem que dar um tempo para isso relaxar. Então, os benfeitores espirituais, na assistência generosa que fazem as pessoas durante a morte, eles desconectam esse fluido e ajudam a separar essas moléculas, então a pessoa desencarna, né? Muitos perguntam sobre a cremação, quanto tempo que precisa da cremação. É justamente por causa disso, para dar tempo de separar. Agora, se o indivíduo é um sensualista, um materialista, só pensa no ter, toda a vida ele só pensou em dinheiro, em posses, nunca pensou na vida espiritual, nunca pensou na morte, nas ocorrências após a morte, ele não vai ter uma morte boa. Diz-me como vives, e eu te direi como é que vai ser a sua morte. Conforme a sua vida, será a sua morte. Então, a vida toda nossa é um exercício para morrer. Nós temos que fazer um exercício para morrer. A benfeitora, então, ela diz que é inevitável, é óbvio. A gente já entra com a passagem comprada. Entrou na vida com a passagem comprada. A passagem de volta. Não tem como, não é? Mas a gente nunca pensa. Então, ela diz assim, pensa que você vai um colega seu ou um parente morreu, aí você diz assim, como é que será que eu me sentiria no lugar dele? O que é que eu estaria sentindo agora no lugar dele? Ou você para e pensa, e se eu morresse agora? O que é que aconteceria comigo? É 2 exercícios para fazer. Então, ela diz que nesse treinamento do capítulo 19 desse livrinho, Vigilância, ela dá diversas orientações. E uma dessas orientações é justamente isto. Que eu sentiria no lugar dele? Como eu estaria agora? Né? Tem médiuns, tem pessoas que têm aquela faculdade de desdobramento. A pessoa pode se desligar do corpo físico durante o sono, seja ele natural, seja provocado, sonambúlico, e ele pode ver o corpo físico. Ali já é um treinamento de um desligamento, né? Então, isso aí pode ser ensaiado, pode ser treinado também. Esse efeito sonambúlico, nós podemos também nos educar para isto. Então, Allan Kardec, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, ele faz essa análise muito bonita, falando da perturbação, das ligações do perispírito, e o que chama a atenção depois é que ele faz diversos espíritos, né? Vez passada aqui, eu falei do Messias Samsung, que era um amigo dele, um grande amigo, né? Mas tem diversos outros espíritos que ele chama espíritos felizes. E um desses espíritos felizes era o médico dele, Dr. Demur. Então, eu vejo que Kardec, durante a existência dele, ele teve junto a ele muitos espíritos nobres, nobríssimos, espíritos que estavam convivendo com ele. Ele tinha uma grande equipe no mundo espiritual à disposição dele. Ele perguntava e os espíritos respondiam. Então, o perguntador tem que ser tão nobre quanto aquele que responde, para que a pergunta tenha sentido e possa ser interpretada de forma justa. Então, a nobreza de Kardec era tão nobre quanto os espíritos que respondiam para ele. Mas ele tinha uma companhia também física. Esse Dr. Demur é um homem nobríssimo, né? Ele era médico e
Ele faleceu, ele ficou sabendo que tinha falecido no dia 30 de janeiro, ele faleceu no dia 25 de janeiro de 1865, e já deu comunicação, já assim quase que imediatamente, né? E ele falando da leveza, das sensações e da maravilha. E na segunda comunicação que ele deu no dia 1º, depois no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro, ele disse assim, através do médium, psicógrafo, dizendo que ele estava na companhia do Espírito de verdade. Então, veja, Espírito de verdade fazendo companhia para o Dr. Demur. Então, é sinal que ele era um espírito nobríssimo para estar na companhia do Espírito de verdade, que assistiu toda a codificação. Chegando no dia 2, ele disse, olha, você sofreu, dizendo para Kardec, você sofreu um acidente, mas eu estava no momento do seu acidente. E eu lhe ajudei, né? Mas você tem que ter muito cuidado com a sua saúde, que você está abusando do trabalho e pode vir para o mundo espiritual como se fosse um homicida voluntário. Ele chamou a atenção de Kardec, dizendo que ele estava trabalhando demais. E na primeira comunicação do dia 1º de fevereiro, ele disse assim, olha, você apaga essa fogueira que você fez com carvão, porque a fumaça do carvão é extremamente deletéria e está lhe fazendo mal. Então, veja que ele estava ali presente, acompanhando, né? Então, veja, também a viúva Foulon, que era uma senhora miniaturista, também deu uma declaração maravilhosa do mundo que ela estava vivendo e que ela, digamos assim, havia saído da Terra e ia habitar outros planetas felizes e melhores, né? Então, nessa literatura que a gente pode fazer, rica de detalhes, nós vemos, ainda podemos nos comparar, digamos assim, fazer uma comparação do nosso estágio evolutivo com o estado evolutivo de um espírito desse, para ver como a gente tem ainda muito que caminhar, né? E para chegar numa situação da morte, e a gente saber encarar a morte e despertar no mundo espiritual, depois do estado de perturbação, que mesmo a viúva Foulon, ela disse que ela sofreu, eu sofri, mas foi uma coisa rápida, passou rápido, né? Então, ali a gente vê que são espíritos assim nobres e que a morte foi só uma passagem, uma leve passagem. E que realmente, principalmente me emociona muito quando leio o Dr. Sansum, que ele diz que a passagem na Terra é tão breve que não vale nem tempo de se fazer as malas. E tão rápido que a gente passa, que não vale a pena investir muito, né? É óbvio que nós estamos no mundo, existem interesses que nós temos que trabalhar para a nossa própria evolução, mas fica aí as recomendações, a recomendação para mim, e porque eu estou distribuindo aqui para todos vocês, essa leitura muito edificante, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, onde fala do passamento, onde fala dos espíritos felizes, e Allan Kardec, nessa passagem, ele dá um esclarecimento assim lúcido, o que a ciência não fez e que a religião não fez. Que o Espiritismo, em 166 anos de vida, está nos abrindo, descortinando essa incógnita, que nós temos medo, apesar de já termos múltiplas e sucessivas estados de morte, né? Então, fica aí para a nossa reflexão. E agora, então, convido para o nosso intervalo, depois das nossas perguntas e respostas. Vamos, então, agora para a segunda parte, nós conversando sobre Espiritismo. O Fernando Garcia está lá no outro lado, em Três Lagoas. Nós vamos começar a fazer a pergunta. A primeira pergunta, Fernando, vai ser para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou pelo YouTube, e relativamente ao tema da noite de hoje. O suicídio indireto tem as mesmas consequências de um suicídio que é deliberado? Quando nós olhamos a questão do suicídio, é muito importante que nós possamos avaliar que cada caso é um caso. Cada motivação é uma motivação diferente. Então, nós olhamos mesmo no livro do Céu e Inferno, na parte do passamento, quando nós lemos sobre os suicidas, nós vamos estar vendo que cada um teve uma motivação. Pessoas que tiveram atitudes despremeditadas e outras que fizeram no impulso e cometeram o suicídio direto. No caso do suicídio indireto,
onde a pessoa não tem a intenção, porém a negligência, a displicência com o próprio organismo, pode causar a morte antecipada, seja por esportes radicais, pelo excesso de bebidas, de drogadição, de alimentos. Então, nós podemos encurtar a nossa vida, sendo responsabilizados desde o momento que nós estamos aqui na Terra, pelo cuidado que nós temos à nossa vida. Então, é a mesma forma o suicídio direto e indireto? Não. O indireto, ele é mais atenuado, porém, nós temos a responsabilidade com a nossa vida e não podemos, em momento algum, encurtá-la através de atividades onde radicais, onde nós nos expomos ao perigo, ou através de alimentações, ou de utilização de entorpecentes, de vícios, que poderia diminuir a nossa vida. Então, somos responsabilizados, porém, menos ao meu ver. Ok, Fernando, muito obrigado, viu? Eu agora vou fazer uma pergunta aqui que chegou do público para a professora Solange. Como os pais podem conviver com a ingratidão dos filhos? É possível ajudá-los? Boa noite. Faz parte do nosso processo evolutivo essa convivência que nem sempre é aquela que nós desejamos. Os pais têm a obrigação e o dever de orientá-los sem esperar recompensa, mas cumprindo a tarefa que Deus lhe deu, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. E nós temos que ter em meta que temos que oferecer sempre o nosso melhor. A resposta, se não vem de acordo com aquilo que oferecemos, entreguemos a vida que vai encaminhá-los pelas veredas corretas, se não ouvindo as nossas orientações, as nossas informações, mas o próprio mundo os convida, através da dor, do sofrimento, a retornarem ao caminho que seria o processo de evolução. É lógico que todos os pais têm sempre a meta de conduzir os seus filhos da melhor forma possível e esperam como resposta que se tornem homens de bem. Nem sempre esse homem de bem está de acordo com aquilo que nós desejamos, pais, mas cabe a nós oferecer, até a sua maturidade, aquilo que seja em termos de orientação, de organização, de exemplificação, porque muitas vezes dizemos muitas coisas e não fazemos aquilo que dizemos, ou que desejamos que eles façam. Então, para tanto, é preciso que a gente seja coerente com aquilo que passamos, para termos autoridade moral, para cobrarmos deles essa postura diante da vida, porque muitas vezes não são aqueles amigos do passado que recebemos nos braços. Muitas vezes são aqueles que já degladiamos juntos, que já cometemos equívocos juntos e que retornamos juntos como oportunidade da misericórdia divina de nos oportunizar, ressarcirmos débitos, estarmos com a consciência tranquila pelo dever cumprido e pela oportunidade que a vida nos oferece em termos de crescimento e de aprimoramento. Uma pergunta aqui que nos chegou do público, de Abner. Seríamos realmente responsáveis por nossas ações? Existe livre-arbítrio ou estamos condicionados à vontade de Deus? Na nossa vida existem leis, as leis naturais, são leis divinas. Deus é o Criador. Ele criou o princípio inteligente. Esse princípio inteligente foi desenvolvendo-se ao longo dos milhões e bilhões de anos. Em determinado tempo, esse princípio inteligente se transformou num espírito
ainda primitivo, ele continuou evoluindo e passou pelas fases animal e hoje hominal, né? Então, a criação é divina. Mas se Deus nos tivesse tirado o livre-arbítrio, nós teríamos robôs, fantoches. Não teríamos uma vontade própria. E aí não seria justo, né? Então, nós temos o livre-arbítrio. O que é da lei de Deus? Nascer, renascer. É uma lei. Quando eu falei da morte, a gente já chega com a passagem comprada, do retorno. Então, a morte é inevitável, né? Nesse intervalo vida, nascimento e morte, nós fazemos o que a gente quer. O homem tem a liberdade total do seu livre-arbítrio, né? Nós, mais ou menos, programamos para alguns espíritos, nós programamos no mundo espiritual a nossa existência. Não é uma linha reta. Tudo que nós programamos vai acontecer, ipsis literis. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ir para um lado, ir para o outro, recuar, adiantar, modificar. É o livre-arbítrio, né, do nosso comportamento. Nós vamos errar. Ó, nós programamos isto aqui. Mas você pode ser que não faça o que você programou, né? Você faça só uma parte, ou o que tinha que fazer não fez, né? E retorna para o mundo espiritual sem ter feito o que havia se predisposto a fazer. Ou você pode fazer mais. Era para fazer isso, mas você fez o dobro do que tinha que fazer, né? Aproveitou uma reencarnação em duas. Então, a grande liberdade que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Nós realmente podemos fazer o que a gente quer. Paulo já dizia, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Eu posso tudo, não posso? Posso. Mas nem tudo eu devo fazer, né? Aí que entra o livre-arbítrio, a ciência do livre-arbítrio. Então, Deus está no comando geral da criação e nós temos o nosso comando geral, que é o nosso livre-arbítrio. Agora uma pergunta, Fernando, aqui que chega pelo YouTube, é da Rô. Uma pessoa materialista e que desencarna em virtude de doença grave como o câncer, tem seu desligamento logo completado ou permanece ligado ao corpo? É importante que nós possamos analisar da seguinte maneira. Cada caso, eu volto a dizer, é um caso. Não podemos pegar por uma regra geral, mas nós sabemos que uma pessoa, quando ela é muito materialista, ligada aos prazeres da terra, ela tem uma maior dificuldade para o desligamento, deixando para trás o seu corpo, e isso atrasa o processo do passamento, esse desligamento gradativo que acontece. Nós não podemos julgar as pessoas justamente por uma vida que ela teve aqui na Terra. Não conhecemos a história deste espírito, que pode, de alguma forma, ter espíritos bons que gostam dele, que auxiliam neste momento de passamento. Ele pode ter tido méritos durante a vida, porque muitas vezes, mesmo sendo materialista, não impede que ele tenha feito o bem, que ele tenha adquirido benefícios em prol dele. Mas, de uma forma geral, todo aquele que é ligado à matéria, ele tem maior dificuldade nesse período de passamento. O passamento, esse desligamento do corpo físico, é um fenômeno de desencarnação. A morte é fenômeno biológico, mas a desencarnação é fenômeno espiritual. É neste momento que o espírito começa o processo de desligamento dos vários fios invisíveis que ligam o espírito ao corpo físico. Então, quanto mais espiritualizado essa pessoa encarnada mais ela tem facilidade no seu momento do seu desenlace. Porém, volto a lembrar que não temos como julgar e não existe uma forma geral de analisar todos os nossos irmãos no processo de desencarnação. Obrigado, Fernando. Professora, os espíritos devem aceitar, permitir
o sofrimento físico e emocional, seu e dos outros, ou deve evitar e combater a dor? Lógico que a nossa tendência normal é superar a dor, não evitar, porque não somos perfeitos. Quando temos uma dor localizada, nós sabemos que tem algum órgão que está adoecido e que precisa ser tratado. Assim também na vida, os desafios que nos chegam, que nos causam dores morais ou dores físicas, nós tentamos superá-las, devemos superá-las. Por quê? Porque ao superar, nós estamos entrando em harmonia com os nossos sentimentos e emoções, para melhor agirmos. É claro que nós sabemos que precisamos de ajuda, muitas vezes vai além da capacidade da criatura a superação daquele sofrimento. Para isso, Deus nos colocou aí os psicólogos, os psiquiatras, enfim, os médicos para nos tratarem e nós superarmos a dor, porque sem a dor nós ficaríamos exatamente inativos, porque nos acomodaríamos e também seria muito difícil o nosso progresso, porque a cada superação nossa, nós estamos fortalecendo-nos para condições mais elevadas, para adequações mais apropriadas, para sabermos como agir com mais segurança em situações semelhantes ou, quiçá, parecidas. Então, a dor é a bênção que Deus envia para os seus eleitos. Estão lembrados da mensagem da mentora sobre a paciência, né? Então, veja bem, então, é um estado de treinamento para a nossa própria evolução, para o nosso progresso. Porque se temos desafios, é porque temos tarefas a serem vencidas, dificuldades a serem superadas, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, nós temos a chance. E quando as superamos, nos fortalecemos para outras que virão. Com certeza, e ao sairmos do corpo, sairemos fortalecidos, com experiências renovadas e com capacidade de adquirir e nos propormos a tarefas mais avançadas, porque precisamos da estrutura moral bem eficaz para podermos ter que superar aquelas dificuldades que são maiores. E essas dificuldades maiores virão sempre que nós avançamos, porque são os testes, são as provas que vão nos dizer da nossa capacidade ou não, se já estamos aptos para tanto. Porque todos nós queremos ser um Divaldo Franco, Chico Xavier, mas ninguém quer enfrentar as provas que eles passam, como tantos outros espíritas, que são criaturas maravilhosas, com um potencial elevado, mas o que eles dão? Ninguém quer viver a vida do Chico. Já pensaram sobre isso? Então, devagarinho, vamos galgando os degraus evolutivos, vamos nos superando, e nessa superação nós estabelecemos uma resistência moral para podermos aceitar tarefas que são desafiadoras. Para tanto, precisamos, primeiro, investir em nós mesmos, superando as dificuldades de agora, para logo mais podermos avançar o passo na direção da felicidade. Uma pergunta aqui de Ana. Como funciona a programação de uma nova encarnação? O tempo para acontecer depende de quê? Varia muito. Depende do estado evolutivo do espírito.
digamos assim, um espírito bruto, violento, assim, um assassino, um criminoso, ele morre, né? Ele prejudicou muitas pessoas, muitas vidas. E se essas pessoas que foram assassinadas estiverem no outro lado esperando ele, o que usualmente acontece, né? Ele vai ser muito perseguido. Ele vai ser levado para regiões inferiores e vai sofrer diversos tipos de sofrimento. Então, para ele retornar logo, seria bom, né? Que ele vai se esconder. Encontra um novo corpo físico e ele se esconde e desaparece dos seus perseguidores. Então, essa reencarnação seria uma compulsória. Ele vem rápido, né? Espírito muito elevado, ele leva, às vezes, muitos anos para reencarnar. Nós podemos ler o nosso lar, 500 anos, por exemplo. Entre uma reencarnação e outra, à medida que o espírito evolui, ele pode diminuir a frequência das reencarnações. Enquanto nós tivermos o corpo perispiritual, nós vamos reencarnar. Enquanto nós tivermos provas para fazer, nós vamos reencarnar. Quando é que a gente não reencarna mais? Quando não tiver mais corpo perispiritual. Ele se quintessenciou tanto que ele é só espírito, ele é luz, tipo Jesus. Jesus é um espírito puro. Ele veio à Terra e encarnou aqui uma vez. Então, à medida que a gente vai evoluindo, esse nosso corpo perispiritual, que eu disse que tem densidade, que tem massa, que tem peso, ele vai ficando mais leve, porque você vai se sutilizando, você vai evoluindo. Então, daqui a mais 100 reencarnações, ele está bem quintessenciado. Daqui 1000 reencarnações, ele praticamente não tem mais corpo perispiritual. Você é espírito puro, é luz. Então, esses espíritos, a reencarnação tem uma frequência que depende da evolução do espírito. E é feita uma programação, a gente faz uma programação. Vai frequentar lá as escolas, as aulas, e vai ter uma programação para vir fazer as tarefas que nós necessitamos para o nosso crescimento. Então, varia muito e depende da evolução do espírito. Vai desde o espírito do bruto até o espírito puro. E todos reencarnam, a não ser que, em determinado ponto, não precisa mais reencarnar, porque você atingiu o ápice da evolução. Fernando, vamos aqui para mais uma pergunta. As perguntas estão muito boas. Muito boa. A Vanessa pergunta o seguinte, Fernando: como se livrar da vontade constante de morrer? Desde criança eu tenho esse pensamento. Nós temos que buscar o sentido da vida, um verdadeiro sentido da vida, sem querer aqui ser uma pessoa que vai estar falando algo para que você possa usar como a regra geral. Eu não conheço a problemática, a história de vida dessa pessoa que fez a pergunta, da nossa irmã, se eu não me engano, Ana. Mas falando de uma forma geral, todos nós temos que ter um sentido na nossa vida. Nós temos que tentar encontrar as nossas vocações, o nosso gosto, tanto desde um trabalho edificante, como também dentro da religiosidade. Por muitas vezes, todos nós passamos por dificuldades emocionais. Talvez somos espíritos que de outra vida trazemos para essa saudade do mundo espiritual, ou em alguns momentos nós ainda nos sentimos melancólicos por não ter encontrado ainda um sentido para descorrer aqui na vida, tanto na parte profissional, na parte emocional, ou também na parte religiosa. Então, algumas sombras do passado ainda possam estar nos atormentando, e nós podemos ter ainda ligações com espíritos que ainda, no momento de ignorância, tentam nos deprimir
para nos levar à perda do sentido da vida. Então, tanto pode ser reminiscências de um passado, saudades de uma situação anterior, de pessoas que ficaram no plano espiritual, como pode ser a indução de espíritos em ignorância, em momentos de inferioridade, que tentam nos induzir para retirar do processo evolutivo que é a encarnação aqui. Todos nós que estamos encarnados recebemos uma dádiva, uma grande oportunidade para alçar voos para a eternidade, buscando através do aprimoramento moral, adquirindo e superando as nossas dificuldades, as nossas dores, auxiliando aqueles que têm necessidade. Joana, uma vez, orientando o nosso querido Divaldo, ela fala que aquele que trabalha para secar as lágrimas dos nossos irmãos não tem tempo de derramar as próprias. Então, seria muito interessante a busca da casa espírita, tomar o passe, a busca do evangelho, da palestra, do ensinamento edificante, a busca de atividades físicas, atividades laborais onde você possa estar se ocupando e encontrando um sentido. Mas antes, faça o favor de usar o WhatsApp de Deus, que seria a oração. Nós temos na nossa mão a oração, que é o WhatsApp que nos liga diretamente com Deus. Busque através da oração, converse fervorosamente com Deus e peça para que os seus anjos tutelares, os bons espíritos, possam nos intuir, nos fortalecer diante das provas da vida. Obrigado, Fernando. Uma pergunta aqui que chega no YouTube também, da Aline. Vou fazer para a professora Solange. Os obsessores que nos rodeiam e rodeiam aos nossos familiares podem entrar em conluio para prejudicar um só membro da família? Como evitar? Claro, todos nós estamos numa família por necessidades evolutivas, quer seja para estabelecermos os liames da fraternidade, do amor, desenvolver exatamente esse amor que é necessário, que liga as criaturas e que deve impulsionar as nossas vidas. Esses obsessores, eles normalmente têm as suas organizações e podem se juntar para prejudicar uma pessoa. Mas cabe aos familiares que estão unidos pelos laços do amor, que Deus oportuniza como processo de crescimento, mesmo que sejam uns devedores dos outros, estejam ali por necessidade de reajuste, nos unirmos e oferecermos o nosso melhor. A concentração do pensamento através da oração, através do culto no lar. Isso nós estamos falando para as pessoas espíritas, que conhecem todos os recursos que dispõem para que possam estar exatamente tendo a forma de se defender, porque saem desse nível aonde o obsessor espera que você desça de nível para que ele possa encontrar o plug necessário. Você pode ajudar o seu semelhante, seja seu parente, amigo, irmão, o que seja, você pode sim ajudar, principalmente aqueles que já conhecem a doutrina espírita e podem lançar mão dos recursos da água fluidificada, do passe, de uma conduta correta, mudança de comportamento, porque é isso que mais irrita os obsessores, que das duas, uma, segundo Kardec, ou eles vão nos largar ou vão se modificar. Se nos largam, é um benefício, e se tornam nossos companheiros, nós fizemos um bem a eles. Então, temos sempre a oportunidade de estarmos nos beneficiando, também fazendo um benefício àqueles que nos provocam, que nos irritam,
que sabem das nossas dificuldades e que sabem esperar com paciência um momento oportuno para investir. E aí, a oração, acima de tudo, e a mudança comportamental não permite que eles tenham acesso. Uma pergunta que chegou aqui do público. A morte só acontece quando o corpo físico desiste da encarnação? Então eu vou repetir. O corpo físico não é nada, é uma massa de carne. Não tem vontade própria. Mesmo o cérebro não funciona se ele não for animado por uma entidade espiritual. Uma mente inteligente vai animar o processo de funcionamento do cérebro e a máquina vai funcionar. Na hora que tira o espírito, fica a parte física, que não vale nada. Então, a morte só vai acontecer quando existe a desconexão do corpo físico, do corpo perispiritual. Quando todo o fluido perispiritual é como se a gente pegasse um vaso e enchesse de fluido perispiritual. Ele fica completo. Hernani Guimarães Andrade falou que o nosso perispírito é o MOB, modelador, organizador biológico. O perispírito é que modela o corpo físico. Então, a matriz é o MOB, modelador, organizador biológico. Nós temos esse formato porque o nosso perispírito modelou desta forma. Então, na hora que existir a última molécula se separar, aí então é que vai acontecer a desencarnação. O corpo físico, ele é simplesmente uma ferramenta que nós estamos utilizando na existência para o nosso processo evolutivo, algo que Deus nos propiciou para que nós utilizemos da melhor forma possível para o nosso crescimento espiritual. O Fernando, eu vou fazer a última pergunta aqui para você, e ao final eu solicito, por favor, então que você se despeça do nosso público presente e daqueles que nos assistem remotamente. A pergunta vem de Nilva. Como fica o espírito de uma pessoa que está em estado vegetativo há mais de 10 anos? Quando a pessoa está no estado vegetativo, o espírito está ligado, está consciente, na grande maioria dos casos, ele só está impedido de expressar os seus pensamentos. Vamos entender que se ele está em estado vegetativo e não houve a desencarnação, e que significa que ele está ligado, o espírito está ligado ali. Então, o corpo está no estado onde ele está impedido de demonstrar as suas emoções, mas o espírito está ligado, consciente, na grande maioria dos casos, consciente, sentindo tudo, ouvindo tudo. Então, ele está ali com a percepção espiritual. É um momento onde ele está passando uma expiação que pode ser transitória ou derradeira. Ele pode simplesmente acordar após os 10 anos porque venceu a sua expiação. Ou como, infelizmente, chegar à falência dos órgãos e acabar acontecendo a desencarnação. Mas é um período de expiação, de depuração deste espírito, que por um motivo ou outro, na vida passada, ou até mesmo nessa, pode ter adquirido alguma falta diante da consciência universal, e ele está ali diante da lei de causa e efeito, agora passando por este momento de restabelecimento, onde o espírito está se restabelecendo, se livrando da consciência de culpa de um pretérito talvez equivocado, mas ele está consciente, ele está na grande maioria dos casos, o espírito está ali consciente de tudo que passa. Então, eu gostaria também de aproveitar e agradecer novamente, deixando uma mensagem que nós pensássemos, pudéssemos refletir um pouquinho. Não julgar.
não julgar nunca. Que possamos perder essa epidemia que ocorre em nossos corações de sermos juízes, de estar por trás de uma tela de computador e poder ser cruel para com as pessoas. Que possamos simplesmente lembrar do querido Mestre Jesus, porque nós somos cristãos. Se somos cristãos, temos que lembrar do Cristo. E ele, naquela passagem, da passagem onde a mulher ia ser apedrejada, e ele então fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos lembrar disso. Quando formos atirar a primeira pedrada, vamos analisar se nós temos ainda algo a corrigir. Como estamos no mundo de expiação e prova, em transição, todos nós temos algo a corrigir e não podemos julgar. Então, agradecendo mais uma vez e deixando essa mensagem, eu me despeço. Obrigado a todos. Saudades. Muito obrigado, Fernando, pela oportuna mensagem que você nos enviou. Muito obrigado, muito oportuna. Eu agradeço, então, a professora Solange, que me fez companhia, a Isiane, que indiretamente me faz companhia ali remotamente, traduzindo por Libras, né? Ao público aqui presente, que nos prestigiaram nesta noite, aqueles que nos assistem remotamente, ao Sérgio ali no estúdio e ao Júnior no estúdio também, que nos dão um apoio técnico. O nosso grande agradecimento a todos aqui presentes. E agora nós vamos solicitar aos médiuns passistas da casa que se colocam ao longo dos corredores para a aplicação dos passes coletivos. É a nossa terceira parte, a parte científica da doutrina. Falamos na primeira parte da religião, da moral, depois diversas explicações filosóficas, e agora a parte da ciência, da doutrina espírita. Mas os nossos pensamentos, em primeiro lugar, têm que se conectar ao servidor de todos. É Jesus. Ele que nos acompanha e nos ensina, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos anjos da guarda, que estão aqui conosco hoje, estão presentes, aos espíritos que orientam essa instituição. Senhor e Mestre Jesus, o nosso reconhecimento a vós, pela eterna generosidade do vosso coração. Certa feita disseram que tu eras bom, e nos dissestes, bom é o Pai, mestre, eu sou. Tu és o mestre do nosso caminho, o nosso orientador, o ser mais puro que já esteve na terra. Temos tanta dificuldade de vos entender, Senhor, quando aplicas a lei do perdão, quando teces a vossa lei de amor, de amar aos inimigos. É tão profundo, Senhor. Estamos ainda na superfície das emoções e não conseguimos aprofundar os nossos sentimentos nos vossos ensinos tão puros e bons. Leva aqueles que colocaram os nomes dos encarnados e dos desencarnados à vossa misericórdia. Nessa entrada do cenáculo, estes nomes foram colocados. A água, que os benfeitores possam fluidificá-la, e ao levá-la para casa e ao sorvê-la, ela modifique
as moléculas do nosso corpo físico e altere os átomos do nosso perispírito. Leva as nossas emoções a Divaldo Franco, que ele tenha um retorno após as palestras do final de semana aos nossos corações fraternos e amigos. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem remotamente. O Pai é bom e pode fazer isto.